livros do nosso dia a dia, tá? E estamos conversando atualmente sobre o livro A Confissão de Westminster, tá bom? Já conversamos em momentos anteriores sobre o livro, já conversamos sobre o resumo desse trabalho, dessa obra, já conversamos sobre a autoria e o contexto, né, do livro, já falamos sobre considerações, quer dizer, já começamos a falar, né? Nós estávamos aqui, cadê? É o sétimo que nós ficamos, ou foi o décimo? A igreja deve praticar os sacramentos. Falamos sobre isso na vez passada. Olha aqui, versículo não, a 11ª consideração. O batismo deve ser administrado tanto a adultos crentes como a seus filhos, simbolizando a união com Cristo e a entrada da comunidade da igreja. Tem isso, né? Lá na Inglaterra, onde foi preparado esse material, então eles supervalorizam a questão do batismo. É importante, mas não é o fundamental, tá? É importante porque é uma maneira de testemunho, é uma maneira simbólica de você dizer algo que já aconteceu, não é? E ainda é um sinal que marca a entrada da pessoa numa comunidade, é uma entrada oficial de uma pessoa numa comunidade, não é? O que nós poderíamos chamar de o segundo tipo de igreja. Existem 4 tipos de igreja. Existe a igreja individual, tá? Cada pessoa, cada salvo, olha, somente salvos. Cada salvo é uma igreja, tá? Aí vem agora o segundo tipo, que é a igreja local, formada por salvos e não salvos. Entendeu? Pessoas, joio e trigo. Tá? Então você vê que esse tipo de igreja não é totalmente formada por salvos. O primeiro tipo o segundo não. Tá? Aí vem o terceiro tipo, que é a igreja que pode ser chamada de denominacional. É aquele grupo de igreja, um grupo, né, de igrejas que forma então um corpo de igrejas, né? Esse é o denominacional. E existe aí o quarto tipo de igreja, que é a igreja que poderíamos chamar universal. Mas para não confundir com um grupo já existente de igreja, aí chamamos a igreja de todos os tempos. Tá? É a reunião de todos os salvos. Então, o primeiro tipo e o quarto tipo é que são formados somente por salvos. Os dois, né, o segundo e o terceiro, esses estão formados por salvos e não salvos, por trigo e por joio, tá bom? E existe o quinto tipo, que a gente pode usar esse termo igreja, que são os templos, né, os locais que são apropriados para o encontro e a adoração. Mas aí a gente não pode considerar porque é material, é um prédio, não tem sentido de igreja como a Bíblia menciona, tá bom? Então, é a entrada de uma pessoa na comunidade local e denominacional através do batismo. Batismo não salva, tá bom? Batismo não salva. Batismo não é garantia nenhuma de que uma pessoa está salva, tá bom? O ladrão, a gente usa alguns exemplos em relação a Jesus, tá? O ladrão da cruz não foi nunca batizado, não é? Nunca foi batizado, e Jesus disse: estarás comigo no paraíso, hoje ainda. Então, o batismo não salva. É importante? Mas não é fundamental, não é essencial. Pode-se passar muito bem sem ele, não é? Agora, a pessoa vai perder a oportunidade de testemunhar sua fé, sua religiosidade, o que seja. Tá bom? 12. A ceia do Senhor é um memorial do sacrifício de Cristo na cruz. E os crentes aqui é no sentido de os salvos, tá? Agora, crente também inclui o joio,
tá? É a ideia, como é a igreja local que pratica essas coisas, então, tanto o joio quanto o trigo. Mas o ideal mesmo é se pensar em relação aos salvos, ao trigo, tá? Então, a ceia do Senhor é o memorial do sacrifício de Cristo na cruz e os crentes devem participar. Esse devem participar, realmente, esse é o sentido que está no original do livro, mas não é que seja obrigado, não é? Não tem que, né? Não é o ritual em si que é importante, mas o memorial que ele oferece, tá? E os crentes devem participar dela em fé e comunhão uns com os outros. É, que eu poderia lembrar aqui, às vezes tinha pessoas que tinham dificuldade de tomar porque achavam que não estava digno. Olha, digno ninguém nunca está. Digno ninguém nunca está para tomar, participar da ceia ou do batismo, o que seja. Quando participamos da ceia, nós estamos confiados no perdão de Jesus. Tá? Então, quanto mais você confia nesse perdão de Jesus, mais você descansa, mais você até esquece da sua, né, daquilo que, da sua indignidade. Então você esquece porque está confiado em alguma coisa. Você está tão confiado que você nem se lembra dessas dificuldades. Tá bom? Então tudo tem a ver com a fé, né? 13. A oração é uma prática essencial na vida do crente, permitindo a comunhão com Deus e buscando sua direção e intervenção. Precisamos compreender o que é esse essencial, tá? Não é a questão da oração formal, você está com aquele olho fechado e você está desligado. Não, necessariamente. Existem vários tipos de você manter comunhão com Deus, estar em oração. Você pode estar orando com os olhos abertos, você pode estar orando até concentrado em outra coisa, entendeu? Concentrado em outra coisa. Você pode, enfim, a comunhão ela é intensa e permanente da pessoa com Deus. Por quê? Porque o salvo, a Bíblia coloca que o Espírito Santo já fez todas as operações para a purificação do indivíduo, então o Espírito Santo já habita naquela pessoa. E esse Espírito Santo é quem nos mantém. Ele fica fazendo a ligadura, né? Nossa, através do velho homem, através do imagem e semelhança, ele faz a ligação entre nós e Deus permanentemente. Tá ligado? É uma ligação direta, permanente. Não é que eu tenha um momento e outro momento não estou. Não. O tempo todo essa comunhão é real. E Deus faz questão disso. Tá? Existe comunhão entre Deus e os ímpios, ou seja, ímpios aqui não é no mau sentido não, mas é entre o ímpio e o não salvo? Sim. Mas o Espírito não habita nele? Sim, mas há comunhão. Por que que há? Né? A comunhão que eu digo é o contato, é a comunicação. Não existe uma vivência, porque o próprio não salvo, ele não se sente tranquilo em estar diante de Deus. Ele se sente né, intranquilo, né? Mas Deus está com ele, porque Deus ama ele e quer o melhor para ele. E Deus está insistindo com ele. Deus está trabalhando o coração dele, porque Deus ama, Deus está seduzindo, digamos assim. Entendeu? Porque Deus ama esse indivíduo. Então, existe contato, né? Aquele texto lá na Bíblia que diz Deus não ouve a pecadores. Aquilo quem falou foi um indivíduo, foi um fariseu que disse um negócio daquele. Mas não é verdade. Deus ouve pecadores. E Deus está ansioso para ouvir, né, ao pecador, porque ele ama. A gente precisa entender melhor o que é amar, né? E o amor de Deus é muitas vezes maior e melhor do que o melhor amor que a gente pode oferecer. Entendeu? 14. A ressurreição dos mortos é uma doutrina fundamental da fé cristã
e todos os crentes terão uma vida eterna com Deus. Bom, você entendeu o que é ressurreição dos mortos. Se for uma vida depois desta vida, isso aí é verdade, né? Essa é uma realidade, né? Agora, eu não diria que é uma doutrina fundamental, entendeu? Não diria. Para mim, doutrina fundamental de Deus para nós neste mundo, né? Não é o que a gente vai ganhar, não é o que a gente vai viver, mas a doutrina fundamental é o que Deus quer que sejamos, é o que Deus tem trabalhado para que sejamos neste mundo. Tá? Por quê? Porque ele já nos alcançou, já, agora ele está querendo alcançar os outros. Nós já estamos guardados, agora ele quer guardar os outros. E qual é a maneira? Através também de nós. Então isso é fundamental, entendeu? Isso é essencial. Então, para mim, na minha opinião, né, a doutrina fundamental está em duas doutrinas. A primeira é o de a pessoa se submeter ao convencimento do Espírito. Por quê? Essa é a porta para que a salvação aconteça na vida dessa pessoa dentro do projeto de Deus. E o segundo é o de sermos luz e sal neste mundo. Entendeu? Esses dois são fundamentais. Um para quem ainda não é salvo e o outro já é para o salvo. Então, aquela pessoa que acabou de ser salva, ele já agora assume a segunda doutrina fundamental. O resto é consequência, o resto é tranquilo, né? Deus já está operando em nós, está fazendo todo o trabalho de santificação em nós e não depende mais da minha vontade. Ele vai fazer isso, ele está fazendo isso, né? Agora, o desejo dele, a doutrina dele, o ensino dele, facilite para que você seja luz e sal, porque este é o grande objetivo de Deus neste mundo. Basicamente é o que Paulo fala lá em Filipenses, quando ele diz: estou em aperto, irmãos, não sei se o desejo do meu coração é o de partir e estar com Cristo, ou se o meu desejo é de ficar vivo e ser bênção entre vocês, ou seja, de ser um canal para ser luz e sal neste mundo. Tá bom? 15. A segunda vinda de Cristo é uma esperança futura para os crentes, quando ele retornará em poder e glória para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. Isso aqui é um dos ensinos desimportantes. Por quê? Vamos ver aqui segundo. Segunda vinda. O que é a segunda vinda? Ele prometeu que ele vai voltar, não sei, mas ele já tem voltado. Ele já tem voltado, né? Ele voltou para o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendeu? O que mais? Paulo, né? Paulo diz lá em Tessalonicenses, ele fala algo, né? Deixa eu lembrar aqui rapidamente. Em Tessalonicenses, que é o começo do ministério de Paulo, anos 50, 51, ele escreve e ele diz: olha, Cristo, quando vier nas nuvens, na força do seu poder, ele vai primeiro ressuscitar os mortos e depois os vivos serão arrebatados. Ele ensina isso porque isso era o ensino corriqueiro daquele lugar, daquela região dos judeus, né? E claro que os judeus não criam em Cristo, mas eles acreditavam também nisso, e o cristianismo aproveitou esse estudo, essa doutrina, e colocou Jesus então como sendo esse Messias, né? E então ele acreditava nisso e usou isso. Mas 10 anos depois, ao escrever aos Filipenses, Paulo já não diz nada disso. Paulo diz: olha, meus irmãos, eu estou em aperto, meu desejo, eu estou em dúvida se o meu desejo é o de partir e estar com Cristo. Aí é a segunda vinda. Estar com Cristo, é isso que importa, né? Ou se o meu desejo é de ficar vivo. Olha, já é diferente, não é de ficar debaixo da terra esperando a volta de Jesus. É partir e estar com Cristo. Aí coincidiu com o que Jesus falou em relação ao ladrão da cruz. Olha, você vai ficar debaixo da terra e no dia que eu voltar eu encontro você. Não, você vai encontrar comigo hoje mesmo ainda lá no paraíso. Entendeu? Então essa é a segunda, essa é a segunda vinda de Cristo. Quando a pessoa morre. E isso acontece com todas as pessoas.
todas vão encontrar com ele, né? Só que uns para irem para o céu e outros não. Aqui fala também sobre julgamento, né? Essa ideia de julgamento também é daquela doutrina apocalíptica dos judeus, que o cristianismo aproveita. Só que não tem sentido, porque Jesus diz lá em João, capítulo 3, versículo 18, 18? Ele diz lá, olhe, quem crê já está julgado, mas quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado e condenado. Então não haverá julgamento. Julgamento já aconteceu. Quando? Lá no princípio de tudo. Deus conheceu cada pessoa e sabia o que cada um ia fazer. Não é que ele determinou, não. Ele sabia o que cada um ia fazer com seu imagem e semelhança, com seu livre-arbítrio, o que cada um ia fazer em relação a Jesus. Não em relação a Jesus, em relação ao convencimento do Espírito. Aqueles que queriam um novo nascimento, esses foram registrados. Ó, fulano, eu estou vendo que fulano vai passar pelo novo nascimento. E fulano não, o Beltrano não vai passar, pronto, esse está condenado. Não é Deus que determinou, a pessoa foi que quis ou não passar pelo novo nascimento, né? O reconhecer que é pecador e aceitar a direção do Espírito. Então isso é o que tem a ver com essa segunda vida de Cristo, esse julgamento aqui. Então isso aí não, sabe? Isso aí é uma coisa da época, mas não tem sentido se compararmos com Jesus. Lembra? Jesus é que é a pedra de esquina. Ah, mas Paulo disse, não importa. Se Jesus disse, acabou. Encerrou o assunto. Está com Jesus. Tá bom? Muito bem. A gente fica por aqui. Amanhã a gente continua. E eu coloco aqui, então, essa marcazinha para dizer que estamos no momento final. A gente ora para que hoje seja um dia abençoador para você e as pessoas ao seu redor. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para conversarmos, estudarmos a respeito da palavra do Senhor, tá? Deixa eu botar aqui aquela musiquinha e a gente vai encerrando. Até mais. Deus abençoe.